Olá, povo do Brasil, se você é brasileiro, se você ama a nossa pátria, se você tem valores da família tradicional, que é tão criticada, se você é um cristão, não importa se você é católico, evangélico, não importa, mas se você é cristão, você segue a Cristo, esse vídeo é para você. Tem um vídeo que está circulando aí pela internet aí, de uma pessoa que ele é o filósofo pop do Brasil, queridinho da mídia. Eu estou falando de Leandro Carnal. Não vou diminuir os seus estudos, ele é doutor, filosofia, história, dá aula na Unicamp, nada disso eu diminuir, está muito acima da média nacional e parabéns para ele. Mas o que eu fiquei indignado, assim, que fiquei intrigado, é que um homem que se diz abertamente, em todo e qualquer lugar, claramente, se você for na biografia, está escrito lá, ele é ateu de carteirinha, ele é marxista. Então veja bem, só com essas duas qualidades, a gente fala assim, tá, tudo bem, eu acho que está muito longe de mim. Eu, por exemplo, essas duas coisas são opostas ao que eu penso, ao que todo cristão deve pensar na verdade. Aí ele faz um vídeo, mas assim naquela posição dele, aquele ar pernóstico, né? Muitas vezes assim cheio de simulação, ilações, e ele vai falando assim como se... Na verdade são falácias, né? Ele vai falando inverdades como se fossem verdades. E parece que o objetivo dele o tempo todo é estar falando de fé, de Bíblia, de Jesus, de amor ao próximo. Então você vai olhando assim e fala, puxa vida, né? Para que ele gravou aquele vídeo? Na minha concepção, ele como esquerdista declarado, né, ateu, ele quer ir contra a base que apoia o atual governo, que nós oramos por ele e pedimos que Deus colocasse um governo que tivesse valores tradicionais, que defendesse a família, o cristianismo, que pudesse defender um país de tantas nojeiras, principalmente fora de São Paulo, etc. Então nós oramos e Deus mandou o nosso presidente estar aí, nós estamos orando por ele e cremos que o Brasil vai dar certo. Aí ele pega e começa a falar, parece que o vídeo é direcionado aos evangélicos. Aí eu peguei, anotei aqui algumas coisas que ele fala no vídeo, né, da sua maneira. Então ele fala assim, olha, é uma vergonha que algumas pessoas evangélicos pegam o evangelho e fazem Jesus defender a pena de morte. É uma vergonha que tanto discurso de ódio em nome de Deus. Ele vai falando, por que as pessoas fazem odiar o pecador? Olha, eu não sei a que discursos são esses que os evangélicos ou quem quer que seja o governo está fazendo discurso de ódio e tudo mais. Eu creio que o nosso governo, desde que foi eleito, ele fala o que ele pensa. Ele, inclusive, fala aqui que ele defende tortura, defende pena de morte. Aonde? Ele já deu diversas declarações. Quando falaram que ele era nazista, ele tem um estreitamento que nenhum governo anterior teve como Israel. Falaram que ele é machista, o único governo põe a mulher para falar em todo o tempo, lá na posse dele. Então, todas essas bobas, porque era racista, o maior amigo dele está do lado dele sempre todo, é um negro. Então, vão inventando essas coisas para confundir a cabeça. E parece que esse vídeo do Leandro Carnal é para confundir a cabeça dos evangélicos. E vai citando o evangelho e vai falando, e volta a falar aqui, eu sou estudioso da Bíblia, já li a Bíblia várias vezes de capa a capa, fiz teologia durante 5 anos, prego o evangelho há mais de 30 anos, então assim, eu posso respeitar o Leandro Carnal com outras opiniões, mas a respeito disso, um ateu declarado, vim querer falar ao povo cristão sobre Jesus, sobre Deus? Ah, não. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos, todas as vezes que formos ouvir alguma coisa, precisamos examinar a fonte. Eu não posso ouvir uma pessoa que não tem família ou trata muito bem a sua família falar sobre relacionamento familiar. Eu não vou ouvir. Não tem lógica. Agora eu vou ouvir um cara falar sobre cristianismo, sobre valores cristãos, sobre Deus, sobre amor ao próximo, etc. da Bíblia, um cara que é ateu? Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí você vai ver as citações que ele faz na Bíblia, exegese, hermenêutica, péssima. Por isso que ele virou ateu. Ele nunca entendeu o propósito de Deus, nunca entendeu o que Jesus veio fazer na terra. Por exemplo, ele fala lá, olha, Jesus foi torturado, por isso todo cristão deve odiar a tortura. Não, a tortura realmente ninguém entende amar a tortura, nós devemos repudiar. Mas Jesus foi torturado não é para isso. A ênfase da tortura de Jesus foi amor, foi amor. Então ele não entende nada. Ele cita lá, a mulher pega em adultério, eles foram matá-la, aí Jesus foi contra a pena de morte, não entendeu nada. Jesus não está falando que era contra a pena de morte, não, ele está falando sobre hipocrisia, as pessoas que não veem os erros dele, querem ver o erro nos outros, tanto é que ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra,
Se tivesse alguém, era para tirar a pedra mesmo. Mas assim, Leandro Carnal, simplesmente não dá para ouvir você falar quando você fala de Bíblia e de Deus. Não dá. Eu não consigo ouvir. Eu só consegui ouvir porque as pessoas falaram que estavam comentando, pediram que eu desse uma olhada, eu vi o texto, assim, dei boas risadas, né? Porque é absurdo a forma que você fala de Jesus e que você fala do governo, uma ilação o tempo todo, como se o governo fosse ligado à tortura, à pena de morte. O governo Bolsonaro, uma vez, ele falou assim, olha, eu sou a favor que em alguns casos é pena de morte, mas a Constituição não diz isso, pronto, errado, acabou o assunto, acabou. Mas ficam. Está doendo porque vocês perderam? O Brasil vai mudar. E quem elegeu é a sociedade tradicional que você é contra. Aliás, Carnal, eu procurei ter na internet, até se eu estiver errado, eu queria saber se você tem filhos, se você tem esposa, porque você defendeu lá no programa da Globo, do Serginho Grosman, você defendeu lá que aquela coisa horrível que teve lá no shopping, quando colocaram um homem nu, né? E colocaram uma criança para tocar nele, você defendeu, criticou a sociedade. Você falou lá, olha, quem aqui não viu um homem nu antes de 18 anos? Olha como você, as suas coisas, suas ilações são cheias de coisas, de subterfúgios que fogem do assunto. O assunto lá era uma criança tocar no homem nu. Isso a psicologia prova que isso, vai na Google, vai ver quanto que é danoso na vida da criança. Aí você fala, quem não já viu um homem nu? Não é só ver, é tocar. Então, o Senhor, infelizmente, está querendo iludir um povo que você não conseguirá iludir, simplesmente porque o povo que conhece a Deus é um povo sábio, e o povo não vai cair na sua. O Senhor cita na sua mensagem que existe entre nós discursos de ódio. Que discursos são esses de ódio? Quem faz a separação entre pobres, negros, nordestinos e sulistas, etc., não somos nós, não. Então, é interessante quando o senhor fala de tortura, esquece de falar que o regime que o senhor defende matou 100 milhões de pessoas. Segundo um site em inglês, se você me permite aqui, eu até anotei aqui, porque é bom a gente como diz, matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, olha que coisa interessante aqui. O site é Global Museum Communist, na Inglaterra. Olha aqui, olha a estatística aqui. 100 milhões de pessoas foram mortas no mundo inteiro por causa do regime comunista, o marxista que o senhor gosta. A China lidera o ranking com um número estimado de 65 milhões de pessoas mortas. Em segundo lugar, a União Soviética com 20 milhões. Camboja, 2 milhões. Coreia do Norte, 2 milhões. País africano, 1,7 milhões. Afeganistão, 1,5 milhões. País comunista do leste europeu, 1 milhão. Vietnã, 1 milhão. América Latina, 150 mil. Aí o senhor vem falar que nós defendemos o ódio, tortura, que o amor de Cristo. Francamente, seu carnal, acho que o nome já diz, né? Carnal. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o homem carnal jamais vai entender as coisas do espírito. É por aí que funciona. Então, aí o senhor chega num erro assim terrível. O erro terrível é quando o senhor diz assim, essas pessoas estão lendo o evangelho que eu não li, ou lendo alguma coisa que eu não li, ou eu li o que eles não leram. É verdade. Se o senhor lê o evangelho, que eu acho muito difícil, realmente o seu evangelho é outro que eu não conheço. Porque o senhor pega, fala, cita pontualmente uma coisa e diz assim no final, é um princípio magno do mestre, entre aspas, a frase é do senhor. Aí o senhor cita, eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio magno do mestre, horas antes de ser torturado e morto. Quando o senhor cita isso, dá essa ênfase que é um princípio magno do mestre, o senhor está falando um texto completamente errado. Mostra que o senhor não conhece o evangelho, o senhor não conhece Jesus. O texto diz assim, o texto que eu queria falar está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 34. Olha o que diz lá, abre aspas. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Exatamente o oposto do que o senhor está falando. Quando o senhor fala, Jesus foi contra a pena de morte, não, Jesus foi a favor da vida. O senhor fala, todo bandido, todo estuprador, que o senhor diz às pessoas aí, elas eram marginalizadas, Jesus amou essas pessoas, amou. Jesus amou essas pessoas, como amou os ricos e tudo mais. Só que Jesus amou para transformá-la. Quem não quis se transformar, Jesus segue seu caminho. Escolhe, quem não é por mim é contra mim, Jesus deixou bem claro isso. Agora, nunca Jesus foi para estar com essas pessoas para permanecer da mesma forma. Ele foi atrás para que houvesse uma transformação, ou o que nós chamamos
novo nascimento, sem o qual ninguém pode ver a Deus. Aí você fala, Jesus foi contra a pena de morte. Jesus não foi nada. Jesus deixou bem claro, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na época, no Velho Testamento está cheio de pena de morte, na época do Novo Testamento, Jesus sofreu a pena de morte. Então, a igreja primitiva nunca interferiu nas leis. Então, meu querido amigo não, que não é meu amigo não, mas senhor Leandro Carnal, eu quero dizer que eu refuto as suas ideias e nós, como povo cristão, nós refutamos tudo isso. Como eu disse, talvez o senhor não é pai, não é, talvez o senhor não tenha filhos, como eu tenho filho, tenho neto, e se você tivesse, o senhor teria repugnado aquela cena terrível de uma criança e apoiar esse tipo de coisa. Nós não apoiamos. Nós somos cristãos, somos a favor da família tradicional, nós defendemos os valores de Deus. O senhor não é tão a favor do bem-estar, contra a pena de morte, E como é que o senhor, qual a sua posição sobre aborto? Por que você não fala isso? Por que você não fala contra a ideologia de gênero empregada nas escolas? Em suas palestras, parece que o doce de coco, que o senhor gosta de citar muito, é um pensador chamado Bertold Brecht. E esse homem, para quem não sabe, foi um dos defensores de fuzilamento daqueles que fossem contra o regime que o senhor defende. Então, assim, há tanta incoerência na sua fala, e o mais absurdo, eu quero voltar agora ao povo de Deus. Meu povo, nós não podemos ouvir uma pessoa falar de cristianismo, falar da Bíblia que é ateu. Isso é um absurdo para nós. Nós precisamos olhar a fonte de onde vem aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos ouvir tudo, mas reter o que é bom. E a Bíblia diz mais uma coisa, que Deus nos deu o espírito de discernimento. Saber o que é luz, o que é trevas. Senhor Leandro Carnal, para mim, essa sua não pegou. Nós elegemos um presidente, nós temos um governo tradicional que crê em Deus, que nós cremos em Deus e a nossa nação mudará. Como toda obra que a igreja imprimiu na face da terra, todas deram certo. Por causa da fé, nós não abrimos mão disso. E essa fé, ela é invencível. E nós venceremos todas as lutas desse país, através do nome de Jesus, do poder do nosso Deus que o Senhor não crê. E o Brasil sairá disso. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês, pense sobre isso, tenha muito cuidado com as pessoas que vocês ouvem.